Oi, gente, boa noite, tudo bem? Aqui é a doutora Isabela. Bom, hoje eu gostaria de explorar um pouquinho o tema da aposentadoria rural junto ao INSS. O que é a aposentadoria rural? Obviamente, como o nome já diz, a aposentadoria rural é destinada tanto para homens ou para mulheres que exercem ou exerceram algum tipo de atividade rural. A aposentadoria rural, ela tem um caráter especial, caráter peculiar. Em vista dos outros tipos de aposentadoria que a gente tem junto ao INSS, o tempo, a idade para se aposentar é diminuído em 5 anos. Por exemplo, a mulher hoje se aposenta na atividade rural, né? Com 55 anos de idade e 15 anos de atividade rural. E o homem com 60 anos de idade e 15 anos de atividade rural. E por que tem essa peculiaridade da diminuição da idade? Bom, o serviço rural, como muitos já sabem, ele costuma ser mais penoso, mais cansativo e mais desgastante. Então, por isso que o legislador previu essa diminuição na idade, certo? Bom, uma coisa importante para se citar na aposentadoria rural é que os chamados segurados especiais, eles não precisam contribuir para o INSS para se aposentar, certo? Ele precisa, na verdade, provar esses 15 anos de atividade rural por meio de documentos, testemunhas e tudo mais. E o que seriam segurados especiais? Eu vou falar alguns aqui, tem vários. Eu vou falar uma listinha aqui, alguns tipos de segurados especiais. Bom, segurado especial seria o seringueiro, o garimpeiro, o indígena também se enquadra como um segurado especial, pescador artesanal, extrativistas e silvicultores vegetais, o pequeno produtor rural, que é aquela pessoa que possui um imóvel rural, uma fazendinha, um sítiozinho, um terreninho rural, que ali ele produz alguma coisa, cria um gado e tudo mais. Enfim, essas são as categorias de segurados especiais, ok? É importante também salientar que alguns trabalhadores rurais precisam pagar o INSS para se aposentar, que seriam os empregados rurais, o contribuinte individual, né, que seria o prestador de serviço rural sem vínculo de emprego, que se difere desse pequeno produtor rural, e o trabalhador avulso. Tem outros tipos também, mas eu citei os mais importantes aqui. Bom, é importante ressaltar também que a aposentadoria rural, para quem não precisa contribuir, né, no caso o segurado especial, para ela ser provada, ela é baseada quase que exclusivamente em documentação, prova documental. Então, por conta disso, o INSS fez a portaria DIRBEM 990 de 2022, em que a gente tem um rol de documentos que esse trabalhador rural pode apresentar junto ao INSS para comprovar esse exercício de atividade rural. Eu vou falar alguns aqui, são muitos, é mais de 30, o rol tem mais de 30, mas eu vou falar alguns aqui. Contrato de arrendamento, parceria, meação ou comodato rural, cujo período da atividade será considerado somente a partir da data do registro ou do reconhecimento de firma do documento em cartório. Bloco de nota do produtor rural, que é uma coisa muito comum que o pequeno produtor rural guarda, né? Que às vezes ele tem uma plantação, alguma coisa, e vende para algum mercadinho na cidade dele e tudo mais. É importante guardar esse bloco de nota do produtor rural. Vamos ver um outro tipo aqui que é bem comum. Certidão de casamento civil ou religioso, certidão de união estável, geralmente emitida em cartório de cidade que tem muitas áreas rurais. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Título de eleitor, ficha de cadastro eleitoral, certidão eleitoral também emitida em cidade, geralmente rural. Vou falar uns outros aqui também. Ficha de atendimento de posto de saúde, geralmente emitida por cidade rural. Bom, todos esses documentos que eu falei, eles são importantes guardar. Eu costumo dizer que a pessoa que trabalha que exerce atividade rural, ela tem que ter aquela pastinha para guardar todos os documentos dela, para ela lá na frente comprovar que exerceu essa atividade rural, certo? Então é muito importante que a pessoa guarde tudo com muito carinho,
para que isso seja muito bem provado. E é importante também ressaltar que essa comprovação de serviço rural, esse serviço, ele não precisa ser contínuo. Por exemplo, a pessoa trabalhou 3 anos com atividade rural, aí parou um ano, aí depois no outro ano voltou. Ela tem que comprovar que ela teve 15 anos de atividade rural. Se ela conseguir comprovar junto ao INSS que ela teve 15 anos de atividade rural, muito provável que essa aposentadoria vai ser deferida, certo? E por último aqui, eu gostaria também de ressaltar uma súmula do STJ, súmula 149, que está escrito assim: a prova exclusivamente testemunhal não basta para a comprovação da atividade rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário. O benefício previdenciário seria a aposentadoria, principalmente. Ou seja, o que está escrito aqui nessa súmula? Não adianta a pessoa chegar lá no INSS, não apresentar nenhum documento dessa atividade rural e falar que eu tenho uma testemunha, 2 testemunhas, 3 testemunhas, elas sabem que eu exerço atividade rural faz 15, 20 anos. Não adianta. Tem que ter um início de prova material para que essa aposentadoria, para que esse pedido seja analisado pelo INSS. Porque se a pessoa chegar lá só com testemunha, só com prova baseada em testemunha, o INSS não vai deferir, porque assim, o INSS às vezes recebe N documentos lá que a pessoa já está comprovando que exerceu essa atividade rural durante 15 anos e muitas das vezes eles já indeferem esse pedido, então imagina a pessoa chegar só com testemunha. Então, muito provável que o pedido não vai para frente, certo? Importante ressaltar também que esse pedido, né, obviamente, ele precisa ser feito no INSS primeiro. E caso ele seja negado, a pessoa ela tem o direito de rever essa decisão judicialmente, certo? E eu também, por último, aqui costumo dizer que por conta de ter um rol muito extenso de documentação que o INSS pede, né, é importante ter a ajuda de um advogado, para que o advogado olhe aquela documentação com um olhar profundo, para ver se aquele documento vale, se aquele documento